Boa noite, está a começar o telejornal. Um caminhão cisterna com 13 mil litros de combustíveis entre gasolina e petróleo incendiou-se esta tarde na estrada de Neves, perto da Praia das Conchas. O caminhão ficou completamente queimado e viveu-se um momento de pânico no local. A origem do fogo é ainda desconhecida. Foi um pânico total na estrada de Neves, perto de Praia das Conchas. As chamas eram incontroláveis e o caminhão de combustíveis já estava sendo consumido pelo fogo. Eram por volta de meio-dia. Uma testemunha relatou-nos o acontecido. Eu vinha do IACE, da cidade, para Generosa, fazer um trabalho da igreja onde eu congrego, que infelizmente não foi possível chegar. Assim que chegamos aqui perto da Praia 15, vimos uma senhora correr e um jovem a correr. Mas eu não consegui nem olhar para a cara da pessoa, do jovem, para saber era quem a pessoa. E então a senhora parou o carro e começou a dizer que é caminhão que está ali atrás pegou fogo, que é para nós não seguirmos para frente. Então, quando todo o IACE parou, nós mantemos ali. Eu não vi a cara, e aí eu peguei o telefone, liguei para o bombeiro, outra pessoa ligava, a linha cruzava, mas depois uma senhora que estava no IACE que conseguiu falar com o bombeiro. Eu tenho um irmão polícia em Guadalupe, eu liguei para ele, fiz ele saber que eu estou aqui e que caminhão estava pegando fogo aqui. Então nós permanecemos aqui, os carros que vinham, nós fazíamos sinal, que é para parar. Depois de muito tempo chegou um carro da polícia e a seguir chegou o bombeiro de Neves, que nós não vimos porque veio da frente, então do outro lado, e nós mantemos aqui as pessoas que vieram no IACE, o condutor, começou a vir montes de carros do IACE da cidade, então fazíamos sinal, que é para os carros pararem, para não prosseguirem, e eles paravam. Nós começamos a fugir porque o fogo aumentava cada vez mais, e foi uma coisa mesmo terrível, que ainda, como vocês veem, ainda continua o fogo lastrando. O bombeiro de Neves já veio 3 vezes, da cidade já veio 2 vezes, quer dizer que são 4 caminhões de água de bombeiro e ainda o fogo continua lastrando, o fogo está cada vez mais alastrante, como vocês estão a ver. Isso começou por volta das que horas? Mais ou menos 12 e tal, assim. No momento eu não vi, mas era mais ou menos 12 e tal, aproximar 13 horas, porque eu saí da cidade já eram 12 horas, e mais ou menos 12 e tal. Uma situação que provocou susto aos que presenciavam. Essa é a primeira vez. Olha, eu quando vi fiquei um bocadinho em estado de choque, vendo um caminhão desse pegando fogo. Eu tenho na minha mente que a qualquer momento o caminhão pode até explodir, não é? Então, olha, eu digo, a vida desse jovem, ele dá graças a Deus, inclusive é um garoto que nasceu. Mas qual o jovem a senhora fala? É do condutor do caminhão. Eu digo, olha, foi graças a Deus porque realmente aquilo que aconteceu, e ele teve os pés para descer, conseguir parar o carro, descer e correr, foi as mãos de Deus. Eu também agradeço muito a Deus pela vida dele. É um garoto que nasceu na minha presença, é amigo da infância do meu filho. Eu não sabia, quando vi a mãe dele vindo a gritar, me abraçou, gritando, Vitória, Vitória, é a Bi que está a conduzir caminhão. Apesar das enormes dificuldades que tiveram, juntaram-se ao combate das chamas o Corpo de Bombeiros de Limbá, da empresa de combustíveis e óleos ENCO e a Corporação dos Serviços Centrais. Tivemos uma informação de que um caminhão de combustível da ENCO estava a incendiar. Nessa situação, como o distrito não dispõe de viatura para combate ao incêndio, isto porque não temos mesmo, então acionou-se a equipa de Neves, da ENCO, juntamente com os nossos elementos de serviço e também acionamos todos os meios, todos os dispositivos da central para os devidos efeitos. Meios material é que nos faltou. Isto porque esses tipos de incêndio tem que haver, porque cada incêndio tem sua classe. Temos classe A, classe B, classe C, classe D, classe K, por aí fora. E dessas classes, há cada tipo de material que nós temos que combater. Se for incêndio de classe A, água só me resolve o problema. Mas nesse incêndio, já é um incêndio de uma classe que só a água não consegue combater. E depois, os nossos caminhões não andam só com uma qualidade de combustível.
Por exemplo, esse caminhão aqui estava a trazer, pelo menos hoje, estava a trazer gasolina e petróleo. Há outros que trazem gasolina, trazem petróleo, trazem óleo, gasóleo, aliás. E tínhamos que ter produto com capacidade para satisfazer essas necessidades. Para lá dos danos materiais, a equipa de bombeiros assegura não ter feridos nem vítimas mortais. Graças a Deus não há ferido, porque pela informação também que nós recebemos, só havia motorista na viatura. E quando houve essa situação, ele abriu porta e pôs-se em fuga e não houve outra situação grave, graças a Deus. E Deus fez com que isso pudesse acontecer aqui nesta localidade, aqui nesta zona. Isto porque talvez se acontecesse no meio urbano poderia ser mais grave. E foi por volta das 5 da tarde que a equipa nacional de proteção civil e bombeiros tomaram o total controle da situação. O secretário de Estado do Comércio e Indústria pronunciou-se esta tarde sobre a polémica levantada em torno da gestão e comercialização do arroz do Japão. Segundo Eugênio Graça, o processo tem sido feito com transparência e a suspensão do acordo com a empresa Capa se deveu ao não cumprimento de uma das cláusulas do contrato. Cumprindo a sua obrigação de informar e esclarecer a população, o 17º Governo, liderado por Sua Excelência, Dr. Jorge Bom Jesus, vem, através da Secretaria de Estado do Comércio e Indústria, comunicar o seguinte: este Governo tem como a sua bandeira a transparência na gestão da coisa pública. 2. A prova desta transparência no que toca ao processo do arroz donativo do Japão é que o governo optou pela modalidade de pré-pagamento, ou seja, qualquer empresa, comerciante, instituições ou grupos de comerciantes, para adquirirem o supracitado arroz, devem pagar previamente o valor no Banco Central para depois levantarem o produto nos armazéns do Fundo de Estabilização. Essa condição foi definida como sine qua non para a empresa Capa, que fez despoletar toda a má interpretação na praça pública. Ainda como prova desta transparência, o 17º Governo recebeu a nota positiva do governo japonês, abrindo assim o caminho para a assinatura de mais um acordo para ajuda alimentar com cerca de 2.800 toneladas do arroz já para o próximo ano 2022, fruto da boa gestão implementada pela atual governação. Concernente à empresa Capa, onde 3 firmas comerciais se fazem representar, nomeadamente firma J. Correia, firma Jerônimo Filhos Limitada e firma Sodico, vem o governo esclarecer o seguinte: esta empresa Capa é uma entidade coletiva legalmente constituída. As atividades ligadas ao comércio, no quadro da sua liberalização, devem estar sob a liderança do setor privado, mas o governo deve controlar e regular o mercado com 2 instrumentos que chamamos na economia mãos invisíveis e mãos visíveis. O governo, no cumprimento de um dos eixos do seu programa, que define o crescimento econômico como prioridade, entende que este crescimento e desenvolvimento econômico passa pelo apoio e envolvimento do setor privado, tornando forte e mais interventivo. Logo, o governo, através do Secretário de Estado do Comércio e Indústria, procedeu à assinatura de um acordo de parceria comercial com a supracitada empresa para a gestão e comercialização de parte do arroz. Com este instrumento assinado, prontamente o governo colocou à disposição da empresa Capa a quantidade do produto acordada sob algumas condições previamente definidas. Quero aqui afirmar e reafirmar que o único motivo que levou o governo a suspender a vigência do acordo com a empresa Capa foi o incumprimento
do número 2 da cláusula 3ª do acordo, que diz o seguinte: fica vedada a comercialização a retalho do referenciado produto por parte da empresa, da sociedade Capa Limitada, ou por quem seja mandatado a este fim. Face a este incumprimento por parte da Capa, o que fazer? Seguindo as cláusulas do contrato, só resta ao governo rescindir o contrato e passar a gestão e comercialização à direção do comércio para comercialização a preço dos grossistas no armazém, ou seja, 290 dobras cada saco do arroz. Quanto às investigações que estão a ser levadas a cabo pelo Ministério Público sobre o assunto, o secretário de Estado do Comércio e Indústria diz estar aberto e disponível a colaborar para o esclarecimento da verdade. Por causa disso que vieram cá a equipa da Ministério Público, que nós congratulamos e temos sempre a porta aberta para esclarecer, porque no fundo ter acesso aos documentos é importante, porque é documento do Estado e tem que se confrontar informações com o que está no documento. Logo, temos que dar a oportunidade que a justiça seja feita, não só nesses casos, em todos os outros casos. E da nossa parte e do governo, a abertura total. A variante Omicron ainda não foi detectada em São Tomé e Príncipe, mas a probabilidade da estatística sanitária aponta neste sentido. A afirmação é do Ministro da Saúde, Edgar Neves, que avançou que o país deve esperar o melhor e preparar-se para o pior. A variante Omicron tem se espalhado com rapidez em vários países, principalmente os europeus. São Tomé e Príncipe está em alerta. Até agora, pelos dados dos boletins que nós recebemos, ainda não houve presença de nenhuma amostra portadora da variante Omicron. Mas notamos uma coisa, a estatística e a epidemiologia já nos começam a alertar, que o número de casos já tende a subir. Portanto, sinal de que o alerta tem que ser redobrado. Pois, segundo o Ministro da Saúde, no que toca à pandemia da Covid-19, nunca se está totalmente preparado. As autoridades sanitárias e não só estão a tomar as medidas todas em termos de controle mais rigoroso possível nas portas de entrada e todo um conjunto de medidas de logística sanitária a serem tomadas fazendo tudo para que a probabilidade de entrada seja mínima, mas tudo indica que iremos ter a variante Omicron. Edgar Neves avançou ainda que o país deve esperar o melhor e preparar-se para o pior. A probabilidade da estatística sanitária e não só a epidemiologia da pandemia e do vírus apontam nesse sentido. Não há nenhum país no mundo que se tenha protegido na totalidade e evitado a entrada do vírus. Temos que nos preparar da melhor forma e preparar para esperar o melhor e preparar-nos para o pior. Por isso, as medidas sanitárias impostas devem ser cumpridas com rigor pela população, enquanto as autoridades se preparam para uma possível resposta clínica. O grande desafio é o cumprimento das medidas. E tomemos o exemplo do ano passado. Nós, no ano passado, conseguimos dar um bom exemplo à nossa região, ao mundo, de controle, no sentido de reduzir essas grandes concentrações. E este ano tudo iremos fazer, sobretudo quando sabemos que há esta variante de propagação muito mais rápida. Por isso, toda a sociedade tem que se mobilizar, todos nós temos que ser agentes de saúde pública e se quisermos festejar amanhã é melhor preparar-nos e prevenir-nos, fazer tudo hoje. O contrário seria o que nós não desejamos, seria festejar hoje, desrespeitando as regras e chorar amanhã. Nós não queremos isso para o nosso povo, não desejamos isso para ninguém. Outro aspecto fundamental nesse processo de prevenção é a vacinação. Temos que vacinar, não é apelar,
eu tenho mantido o discurso de não apelar. As pessoas têm que ser vacinadas sob pena de constituírem veículos de transmissão da doença. A vacina nunca protege totalmente as pessoas, quer dizer, a 100%. A probabilidade de se apanhar pode ser menor. Por isso é que, mesmo estando vacinados, temos que continuar a cumprir rigorosamente as medidas que estão estabelecidas dentro das nossas regras sanitárias de prevenção contra a Covid-19. E não é só a Covid-19, é preciso também pensar noutras doenças transmissíveis. Portanto, o que nós vamos fazer e continuaremos a fazer é para que as pessoas respeitem rigorosamente as medidas bem conhecidas por todos e que adiram em massa à vacinação. Senão, poderá ser muito tarde. 30 ocorrências foram registradas pela urgência do Hospital Central Dr. Aires de Menezes durante a quadra festiva do Natal. A responsável do setor caracteriza o balanço de positivo durante este período. O balanço natalício do maior centro hospitalar do país é satisfatório. Os serviços de urgência deste hospital registrou apenas 30 ocorrências que correspondem aos incidentes ocorridos entre a última sexta-feira e este domingo. Um número que fica abaixo daquilo que foi ano 2020. Posso dizer, em relação ao ano passado, foi um pouco melhor. Não houve assim muitos casos graves, nem sequer enchente de casos de acidentes. Mas, entretanto, de 24 e 25, nós tivemos um total de atendimento de casos de agressão física, acidentes, cerca de 30 pessoas. O destaque vai para o acidente de motorizada, onde registrou um óbito. Mesmo assim, não se compara com outros anos. Dessas 30 pessoas, 3 são crianças, 27 adultos. Desses 27 adultos, houve um óbito, dia 24, acidente de moto. Temos 2 que continuam internados. Um senhor que teve também acidente de moto, que teve múltiplas fraturas a nível da face, do rosto. E temos também uma senhora que continua internada, uma agressão física por marido. Ainda está aqui sob nosso cuidado. E tivemos também uma senhora de acidente também de moto que foi levada ao bloco operatório. Nesse momento está lá em cima, mas está tudo sob controle, nenhum grave. E eu fiquei muito satisfeita, como dessa vez, até então, nessa primeira quadra, nessa primeira semana, que as coisas correram mais ou menos bem. Urgência do Hospital Central resiste poucas ocorrências durante a comemoração da festa do Natal. Mortes, agressões físicas e acidentes de viação marcaram o registro dos serviços de proteção civil dos bombeiros entre os dias 23 e 27 de dezembro. Os dados foram avançados à comunicação social esta segunda-feira. De 23 de dezembro a 27, os serviços de proteção civil e bombeiros registrou 55 ocorrências. Os dados foram avançados pelo subcomissário de serviço esta segunda-feira. Durante essa quarta festiva do Natal, nós registramos no nosso serviço um total de 55 ocorrências. Durante essas 72 horas que nós compreendemos de sexta-feira até hoje, segunda-feira. Nesse período também tivemos 9 casos de patrulhamento. Também fizemos o transporte para a maternidade de 9 ocorrências para a maternidade. A agressão física, nós tivemos 4 casos, sendo ela 2 agressões físicas à faca e uma agressão física à pedra e uma, nós costumamos dizer, agressão física por violência doméstica. Acidente, nós tivemos 10 ocorrências de acidente, sendo o atropelamento, tivemos 3 casos de atropelamento, 4 casos aliás, 3 por moto e 1 por carro.
tivemos despiste de duas ocorrências, despiste de moto e tivemos um acidente, um despiste de bicicleta. No seu livro de registro constam também 2 mortes súbitas de um corpo sem vida encontrado na zona de Cabeça Cal. Também 3 ocorrências de morte súbita, tivemos 3 ocorrências de morte súbita e uma ocorrência de um corpo sem vida nas imediações de Cabeça Cal. Embora esses incidentes, os serviços de proteção civil e bombeiros consideram que as celebrações do Natal decorreram com tranquilidade. Para nós, o balanço é positivo na medida de que nós estávamos a pensar que poderíamos ter maior número de ocorrências, visto que o feriado e o Natal do Natal calha num final de semana, então com extensão desde de sexta-feira até o domingo, nós estávamos a prever uma situação mais complicada, mas graças a Deus os registros que nós temos, as ocorrências, dizem que para nós o balanço é positivo. Cuidado redobrado que se espera da população para a tradicional passagem do ano. Para a passagem do ano, que a nível de motociclista, automobilista, que tenha muita precaução na estrada, excesso de velocidade para poderem diminuir, também excesso de bebidas alcoólicas, de modo a nós fazermos a transição do ano velho para o ano novo com maior prudência e a segurança e a vida, que é um bem mais precioso que nós podemos salvaguardar. Um caso grave de ofensas corporais em Neves e um de violência doméstica que ocorreu no distrito de Mesoche são as 2 ocorrências que marcam o balanço da Polícia Nacional neste final de semana. Quanto às situações relevantes que ocorreram neste fim de semana, temos a referir uma situação de violência doméstica que ocorreu no distrito de Mesoche, em que o ex-marido ofendeu a mulher com recurso a uma faca, deixando-a no estado grave. O indivíduo em causa encontra-se detido. A segunda situação ocorreu em Neves. Trata-se de uma situação de ofensas corporais grave, em que um indivíduo ofendeu um jovem com manchinha na cabeça. Este foi socorrido ao hospital, onde levou cerca de 12 pontos e encontra-se internado. Em um acidente isolado, que resultou numa morte no distrito de Água Grande, mais concretamente em Boa Morte. O motociclista embateu numa viatura que encontrava-se estacionada, foi socorrido ao hospital, mas acabou por falecer. Uma jovem de 36 anos teme pela sua vida. Segundo a mesma, o companheiro com quem viveu 12 anos tem estado constantemente a fazer ameaças à sua integridade física. Estando o caso entregue ao Ministério Público, a Tinásia Martins apela para a maior celeridade por parte das autoridades judiciais. O caso de violência doméstica em São Tomé e Príncipe é preocupante e tem vindo a aumentar. A Tinásia Martins é mais uma vítima desta realidade nua e crua. Eu tenho um pai de filho, nós vivemos 12 anos, temos 3 filhos. E ele sempre teve um conflito, sempre em confusão. Ele sempre me batia, ficava dentro de casa, aguentar a porrada dele, não falava minhas famílias nada, ficava sempre a tomar porrada dentro de casa, mão dele. Chegou no toque, eu não aguentei, mas tinha que se correr para minhas famílias, para vizinhos saber o que está acontecendo comigo. Ele diz que sempre todo o problema dele que ele que ia contar vizinho. E sempre ele batia. Chegou um momento que ele ficava batendo, ele foi para a polícia. Cadê a polícia? Ele ficou na cadeia durante 7 meses por minha casa que ele bateu. E eu reconheci de novo, tornei a viver com ele de novo, achei que ele ia mudar. Mas por fim ele não mudou nada. A gente começou a viver, ele começou ainda a continuar a me bater. Ultimamente ele disse, se eu começar assim, ele vai pegar meu pescoço, cortar e levar para a comando. Eu fiquei com medo e fui denunciar para meu pai. Com o desenrolar do drama, para complicar a situação, segundo a vítima, o seu ex-companheiro abusava sexualmente da sua primeira filha, tida em outro relacionamento. Ele teve abusado de minha filha desde 10 anos, que ela tinha menor,
E sempre como ele me ameaçava, ela ficava com medo de contar. Quando eu fui lá, me velho no aeroporto, quando eu regressei, ela foi para a roça lá de tia dela. E quando eu voltei de novo, eu mandei ela vir ficar comigo, ela veio. Chegou na toa que ele tinha abusado, ela avisou minha amiga dela que estava em Lisboa, a amiga dela falou, minha irmã denunciou a polícia, a gente prendeu ele e ficou lá na polícia. Ficou lá na polícia, a gente levou o caso para o tribunal. Ministério Público, tribunal. Caso de violação ficou lá no Ministério Público foi para o tribunal disse que é para a gente fazer um meio processo para esperar para a gente chamar. E sempre, então não chamaram? Até ainda a gente não chamou, sempre fica ameaçar, A menina dele que falou a verdade, todos os dias ele vê ela fica dela com soco na cabeça, sempre soco na cabeça. Ainda ontem, um frente de meu tio, ainda ele deu soco na cabeça. O caso já se encontra há algum tempo no Ministério Público e devido à morosidade processual nesta instância, a Atenásia, que teme pela sua vida, pede maior celeridade da justiça. Ele disse que ele vai matar, porque a minha família está a seguir ele a dizer que ele mata, que ele na cadeia, que então ele vai realizar só na minha família, que ele vai matar-me. Perante a situação, o que é que você diz às autoridades? O que é que diz às autoridades? Para a autoridade ver se despacha, para ver se chama a gente para resolver esse problema, porque minha vida está em risco. Eu não tenho um bom sono, eu não sei o que é fazer negócio, eu não sei, filho fica desamparado. Ora fica em Vila Maré, outro fica em Riboque, fico desorientado, nem negócio eu não estou a fazer. Criança está, enfim, não tenho sossego minha casa, eu não consigo sentar na minha casa, não consigo criar meus filhos. Uma vida de pânico, não é? Vida que eu tô nele, que eu não sei. Ele disse que cadeia, uma vez ele disse que cadeia, ele não tem medo de cadeia, porque ele já foi para cadeia uma vez, que ele não tem medo de cadeia. Eu já sei como ele é dele, já. E primeiro é minha vida, estar tentando tomar uma posição para ver se resolve esse problema uma vez por todas, antes que ele vai poder acabar com a minha vida. Ele acaba com a minha vida. Quem cria filho? Minha mãe não tem para criar meus filhos, eu sozinho que tenho braço para criar meus filhos. Nenhuma família está tomando filho para criar. Se é um morto, meus garotos, não sei qual é a vida de meus garotos, que não tem ninguém para criar um garoto. Ninguém é para tomar uma decisão. Atenásia, mãe de 4 filhos, sendo 3 do agressor, espera agora que a justiça seja feita antes que o pior aconteça. Foi o telejornal. Obrigado por nos terem deixado entrar em suas casas. Boa noite e uma boa semana.